E aí, moçada, beleza? Aqui então eu vou fazer uma demonstração da saída push-pull trabalhando como meia ponte. Eu vou acionar esse motor aqui de corrente contínua através de um potenciômetro que está aqui no cantinho, depois eu puxo para você ver. E eu vou apenas controlar a tensão positiva ou negativa na entrada do circuito e ele vai manobrar o motor. Foi esse circuito aqui. Então é isso, esse potenciômetro vai excursionar até quase o máximo positivo e até quase o máximo negativo. Lembrando que esses resistores aqui são para limitar, para não jogar o negativo total na base do PNP e aí rachar esse transistor, e o mesmo positivo para o NPN. E o motor está instalado aqui. Como é uma fonte simétrica, se eu jogar esse potenciômetro para o positivo, quanto mais positivo, mais esse transistor conduz, e o positivo para o motor. Ele deve girar num sentido. Se eu levar ao contrário para o negativo, quem conduz é o PNP e o motor vira para o outro sentido. Então veja aqui, com a tensão em torno de zero, nada de movimento. Se eu fizer a tensão ficar positiva, eu tenho um sentido de rotação. E negativa. Certo? Eu tenho controle dos dois sentidos, então, dessa forma simples aqui. Você percebe que eu tenho que movimentar bastante o potenciômetro, porque eu estou sem a realimentação. Então, a princípio, o motor tem uma resistência muito baixa, porque o eixo está bloqueado, e com isso eu não consigo subir a tensão. Quando o eixo começa a mexer, a tensão sobe bastante. Se eu fizer uma realimentação com amplificador operacional, o resultado aqui vai ser bem melhor, mesmo sem usar PWM, com um controle absolutamente analógico. Esse é um motor para 24 volts, eu estou aplicando no máximo 14 nesse experimento. Beleza? Então, essa é uma solução quando tenho fonte simétrica. Quando eu não tenho essa possibilidade, eu dobro esse circuito, jogo metade para cá e faço aí uma ponte. Eu faço dois transistores conduzirem para isso acontecer. O circuito fica mais ou menos assim. Fica assim. Então eu tenho que injetar sinais invertidos desses dois lados da ponte, né? Se aqui tiver mais positivo, aqui tem que estar mais negativo. Dessa forma, eu consigo fazer o meu positivo descer por esse sentido aqui, e o motor gira num sentido. Quando ao contrário, eu inverter o sentido aqui, esse transistor aqui conduz, o sentido da corrente inverte no motor, e eu tenho outro sentido de rotação. Então um sentido se dá por aqui e o outro por aqui. É só dobrar e eu faço uma ponte. Tá vendo que interessante? Um circuito amplificador classe AB trabalhando no controle de motor. Uma outra opção mais interessante que você tem, que gera um controle melhor do motor, é fazer com uma realimentação com amplificador operacional. Ele acaba controlando o transistor pelo fato de estar realimentado, e o motor funciona de forma mais suave. Principalmente em baixa velocidade. Como que a gente faz isso? Você sabe para que servem esses dois diodos? O motor gera muita força contra-eletromotriz. Isso também é chamado de contracorrente. Ele gera alta tensão. Então, para não estragar o transistor, o diodo joga alta para a fonte, e aí os capacitores eletrolíticos se viram consumindo isso. Aqui então está o circuito básico, só que ao invés de entrar com o potenciômetro logo aqui,
eu vou colocar um amplificador. Da mesma forma que o circuito anterior. Nesse caso, esses resistores de proteção aqui não seriam necessários. Eles têm aqui a finalidade de dar um limite superior e inferior de rotação. E o grande segredo está aqui. Essa montagem aqui é um buffer, ou um seguidor. A tensão que entra aqui na entrada não inversora é o mesmo valor na saída. O normal seria realimentar por aqui, da entrada inversora para a saída diretamente do amplificador. Ao invés disso, eu vou fazer sair aqui, nesse ponto aqui. O que acaba acontecendo? Se você assistiu meus vídeos anteriores, tem um que fala sobre a distorção de crossover, que é justamente o fato de o transistor, qualquer um desses dois aqui, só começar a conduzir a partir de 0,7 volts quando eu venço a barreira de potencial de base. Como eu tenho um amplificador realimentado aqui, e se eu colocar 0,1, por exemplo, aqui, ou meio volt aqui, meio volt ainda não quebrou a barreira. Mas o amplificador está esperando meio volt na entrada inversora para equilibrar as duas e segurar a saída. Então ele vai subir a saída até conseguir ver meio volt nesse ponto no motor, o que acaba consequentemente forçando que o transistor conduza. Então, para que tenha meio volt aqui, na base o amplificador vai acabar colocando meio mais 0,7, o que vai chegar em 1,2 volt. Como consequência disso, eu tenho um movimento suave do motor. Vamos dar uma olhada com o multímetro. Então tá aqui o circuito, o amplificador operacional tá aqui nesse cantinho aqui, ó. O potenciômetro entrando nele e a realimentação acontecendo aqui. Olha só, eu tenho um controle mais interessante do motor. Com menos que 1 volt, esse motor não vira. E ainda, nesse caso, se ao invés de um potenciômetro eu colocar um PWM, o circuito é esse aqui, ele vai funcionar. Mas tudo bem, PWM, o transistor bipolar não é o mais indicado. Nós colocaríamos aqui MOSFET, porque eles têm um resultado em saturação melhor. Eles seguram menos tensão aqui em cima, o que acaba dando um rendimento melhor para o motor, inclusive eles esquentam menos. O bipolar já não é indicado. Finalmente, se nós modificarmos só um pouquinho esse circuito aqui, principalmente nesse setor, injetar um sinal triangular e ele vai transformar isso aqui em onda quadrada, nós vamos ter o famoso PWM. Tá ouvindo o ruído? Eu ajustei para 9 kHz a frequência. O circuito acaba ficando mais eficiente nesse caso, os transistores se aquecem muito menos, pela vantagem de trabalhar sempre em corte e saturação, onde eles são mais eficientes. Claro que transistor de efeito de campo aqui seria melhor ainda. Mas esse vídeo sobre classe D ou PWM vai ficar para uma próxima. Esse aqui é só para mostrar que essa montagem é muito versátil. Você já ouviu falar em motor cantando? Aqui literalmente. Dessa você não sabia, né? No próximo vídeo eu ainda vou trabalhar a ideia desse tipo de amplificador com válvula. AB a válvula. Esse vai dar trabalho para filmar, hein? Se você gostou, ó, joinha de graça, clica aqui. Para quem não se inscreveu ainda, aqui é o canal. Clica na bolinha aí para você se inscrever. O último vídeo que nós postamos está aqui. E um vídeo relacionado a esse assunto tá nesse cantinho aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado e até a próxima.